E aí, mestre, tudo tranquilo? Vamos conversar agora sobre a energia mecânica. Então, na mecânica, a gente tem dois tipos principais de tipos de energia. Nós vamos começar pelo tipo de energia que está relacionado ao movimento. Por isso que chamamos essa energia de energia cinética, pois o termo cinética remete exatamente a movimento. Então, a energia cinética é a energia que depende do corpo ter ou não movimento. Como é que se mede a energia cinética de um corpo cuja massa é m e esteja animado em relação a um determinado referencial com uma velocidade de módulo v? A energia cinética é calculado como o produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2, ou, mestre, claro, 1/2 de mv ao quadrado, como tu pode ter visto, de repente, de alguma outra maneira organizado, mas é a mesma coisa. E a unidade da energia, que é uma grandeza escalar, vai ser no SI o Joule, desde que na massa tu coloque em quilogramas, na velocidade tu coloques em metros por segundo, então a unidade da energia será medida em Joule. Agora vamos conversar sobre duas coisas muito importantes sobre a energia cinética. A energia cinética é um conceito absoluto ou relativo ao referencial? Olhando para cá, vemos que a energia cinética depende da velocidade, que é um conceito relativo ao referencial adotado. Portanto, a energia cinética é contabilizada em função da velocidade relativa ao referencial. Então, mestre, energia cinética depende sim do referencial adotado. E depende, segundo ponto, ao quadrado da velocidade. Isso significa que se a velocidade aumentar, a energia cinética aumenta mais do que a velocidade. Como assim? A energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E o que significa isso, mestre? Significa que se a velocidade for multiplicada por um fator, a energia cinética também será multiplicada, só que por esse fator elevado ao quadrado. Vamos a um exemplo. Se a velocidade de um móvel é multiplicada por 2, se a velocidade dobra, quer dizer que a energia cinética vai ser multiplicada por 2 ao quadrado. Então vou escrever esse exemplo aqui, ó. Velocidade multiplicada por 2, energia cinética multiplicada por 2 ao quadrado. E se a energia cinética for multiplicada por 2 ao quadrado, isso significa que a energia cinética ficará 4 vezes maior. Então, a energia cinética do móvel quadruplicou quando a sua velocidade duplicou. Da mesma forma, se a velocidade de um móvel for multiplicada por 3, a energia cinética será multiplicada por 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9, mestre. Se a velocidade é multiplicada por 3, a energia cinética do móvel fica multiplicada por 9. Da mesma forma, último exemplo, prometo para ti, que se a velocidade for dividida por um fator, a energia cinética será dividida pelo mesmo fator elevado ao quadrado. Como assim? Se a velocidade for dividida por 2, a energia cinética será dividida por 2 ao quadrado. Agora, se eu sei que a energia cinética é um conceito relativo, né, porque a velocidade do móvel depende do referencial adotado, se eu sei que ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, e agora sabemos o que isso significa, como é que a gente faria para variar a energia cinética de um corpo? Como é que se mede a variação da energia cinética de um corpo? Vamos pensar, se energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, a variação da energia cinética, além de ser energia cinética final menos inicial, mestre, variação na física é sempre final menos inicial. Então, variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, e cada uma dessas energias cinéticas é o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2. Então, aqui nós teremos massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, afinal de contas é a energia cinética final, menos a massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2,
Afinal, essa é a energia cinética inicial. Já que a massa e o sobre 2 são os mesmos dos dois termos dessa equação da variação da energia cinética, podemos evidenciar a massa sobre 2 e a equação vai se tornar a seguinte. Variação da energia cinética é igual a massa sobre 2 vezes, abre parênteses, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial do móvel ao quadrado. Por favor, mestre, não tenta aí fazer uma simplificação maior do que essa, porque essa simplificação não existe. Tu não pode colocar aqui variação da velocidade ao quadrado, porque a gente bem sabe que o quadrado da subtração não é igual à subtração dos quadrados. E o que tem aqui é a subtração dos quadrados. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado não é ΔV ao quadrado, então tu não pode mais simplificar. Moral da história por enquanto, se a questão nos disser a massa do corpo e as suas velocidades inicial e final, a gente pode simplificar a conta, ao invés de ter que calcular a energia cinética antes e depois, e aí fazer a variação como final menos inicial, a gente pode simplesmente escrever massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Isto é a variação da energia cinética de um corpo. Agora eu quero que tu lembres, mestre, olha só, que a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado já apareceu lá na cinemática. Onde que apareciam as velocidades ao quadrado, velocidade inicial, velocidade final? Professor, se varia a velocidade, eu tenho que pensar em mRUV, né? Eu tenho que pensar no movimento que varia. Perfeito, mestre, é isso aí mesmo. Então, se varia a velocidade, é um movimento variado. E lá no movimento variado, tinha uma equação que falava sobre velocidades ao quadrado, que era a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, que eu já coloquei aqui embaixo, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Claro que essa equação é válida quando a aceleração é constante, mas ela vai nos mostrar uma coisa mais importante do que isso, que é geral, que vale para qualquer tipo de movimento. Então eu já sei que tem as velocidades ao quadrado, só que aqui para substituir eu preciso ter velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Sem problemas, não é, mestre? Como é que a gente vai fazer? A gente vai passar a velocidade inicial para a esquerda, ela ficará negativa, e a gente tem que velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 2a vezes o deslocamento. Então, no próximo passo aqui, eu substituo a velocidade final menos a inicial, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, por quanto ela vale em função da equação de Torricelli. Daí fica assim aqui, ó, massa sobre 2, que já estava aqui, vezes o que esse parêntese vale em função da equação de Torricelli, que é 2a vezes o ΔS. E aí a gente pode simplificar o 2 com o 2, sobra massa vezes aceleração vezes ΔS. E não faz muito tempo, né, mestre? Não faz muitas aulas que a gente conversou sobre o produto massa vezes aceleração. Força. Então, massa vezes aceleração, nós podemos substituir aqui embaixo por força resultante. Isso significa que a variação da energia cinética também é força resultante vezes deslocamento. E da última aula, força resultante vezes deslocamento, mestre, é quem? É o trabalho resultante ou o trabalho da força resultante. Isso significa que a variação da energia cinética de um corpo é numericamente igual ao trabalho da força resultante sobre esse corpo ou ao trabalho resultante que aconteceu sobre esse corpo. Então eu vou escrever uma verdade aqui, o que vai ser utilizada sempre que possível, porque simplifica a resolução dos testes. O trabalho resultante ou o trabalho da força resultante será sempre igual à variação da energia cinética do corpo. Independente de quem seja a força resultante, mestre. Olha o poder que tu tem agora. Trabalho da força peso, trabalho da força de atrito, trabalho de qualquer força, desde que ela seja a força resultante que atua sobre o corpo, será numericamente igual à variação da energia cinética. E aí eu gostaria que tu lembrasse qual é que é a definição que o Prof. Rafa passa para ti, hein, mestre, sobre trabalho. Qual é que é essa definição? Trabalho é o processo de transferência de energia através da ação de uma força. Então imagine, um objeto na minha mão não tem energia cinética em relação a você, que é o referencial, que é a câmera, por enquanto, ou a câmera, né, por enquanto. Então esse corpo não tem energia cinética e eu exerço uma força ao longo de um deslocamento e quando ele sai da minha mão, ele possui energia cinética.
Quem é que transferiu energia cinética para o corpo e em função disso ele agora tem energia cinética? A força que eu fiz sobre ele no deslocamento da minha mão enquanto eu estou arremessando o objeto. Então, é claro, o corpo não tinha energia cinética, eu fiz força e transferi energia cinética para ele através da ação do trabalho que eu realizei sobre esse corpo. Então, de fato, o trabalho de uma força, se ela for a força resultante, será numericamente igual à variação da energia cinética desse corpo. E como nós vimos, acabamos de ver, inclusive, logo vimos, que variação da energia cinética é massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Quer dizer que o trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo, ou o trabalho de uma única força, desde que ela seja a força resultante, vai ser igual a massa sobre 2, vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Este é o teorema da energia cinética, ou teorema trabalho-energia cinética. O trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo, ou o trabalho resultante sobre o corpo, é numericamente igual à variação da energia cinética. Então não grila, mestre. Se aparecer a massa do corpo e as velocidades, e a questão já te perguntar de sopetão qual é que é o trabalho da força resultante, tu não vai parar lá para fazer força resultante vezes deslocamento, porque vai demorar muito e vai ter muita letra que não aparece com um númerozinho na questão, e a gente sabe que essa álgebra aí não é legal, na hora da prova pode te incomodar um pouco. Então, se aparecer massa e as duas velocidades, o trabalho da força resultante pode ser calculado por massa sobre 2 vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, que é a variação da energia cinética. Agora, mestre, vamos conversar sobre a energia mecânica relacionada à posição de um corpo em relação à superfície da Terra ou à posição da extremidade da mola em relação à sua posição confortável. Então, a energia da qual eu estou falando agora é a energia potencial. A energia potencial é uma energia de posição, assim como a energia cinética, logo há pouco vimos, é uma energia de movimento. A energia potencial é uma energia de posição, representada por Epezinho, vai ser ou gravitacional ou elástica. Primeiro falando então sobre a energia potencial gravitacional de um sistema, que será determinada, por alguns parâmetros. A energia potencial gravitacional depende da massa do corpo, da altura desse corpo em relação ao nível de referência e depende da gente adotar para um nível de referência, que pode ou não ser o solo, a energia potencial gravitacional como sendo zero. Então, o valor da energia potencial gravitacional sempre será encontrado multiplicando-se a massa pela gravidade vezes a altura deste corpo em relação ao nível de referência para a energia potencial gravitacional igual a zero. A unidade da energia, se a gente colocar a massa em quilogramas, gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, tudo aqui no SI, não é, mestre? A energia será medida, é claro que em joules. Observação, massa vezes gravidade não é a força-peso? Sim, massa vezes gravidade também é a intensidade da força-peso, é o módulo da força-peso. E peso vezes altura, se esse corpo estivesse subindo, não seria numericamente igual ao módulo do trabalho da força-peso? Sim, inclusive nós vimos, não é, mestre, que o trabalho da força-peso é igual à variação da energia potencial gravitacional. Então, o trabalho de uma força conservativa como a força-peso sempre será igual à variação da energia potencial gravitacional nesse caso, porque a força também é gravitacional. O que a gente precisa fazer para variar a energia potencial gravitacional de um corpo? A gente precisa variar a altura desse corpo em relação ao nível de referência para a energia potencial gravitacional igual a zero. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional, e quanto menor a altura, menor será o valor da energia potencial gravitacional de um corpo. Observação, essa energia potencial gravitacional, questão teórica, mestre, ela está no corpo, na Terra ou no campo gravitacional?
Na verdade, tem duas afirmações corretas. A energia potencial gravitacional estará armazenada no campo gravitacional terrestre, ou a energia potencial gravitacional está armazenada no sistema de corpos composto pelo corpinho e a Terra. Então, a energia potencial gravitacional é armazenada no sistema corpo-terra. Inclusive, é muito difícil de aparecer isso que eu vou mostrar para você agora, mestre, mas olha só. A energia potencial gravitacional, ela pode ser calculada pela expressão constante da gravitação universal. O que é isso, professor? Calma. Vezes a massa do planeta Terra, vezes a massa do corpinho sobre a distância deste corpo em relação ao ponto no centro da Terra. Vou chamar essa distância de raio agora, não tem problema. Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional é a constante de gravitação universal, da qual falaremos quando a gente falar de gravitação, daqui a algumas aulas, a massa do planeta Terra, a massa do corpinho sobre a distância deste corpinho até o centro do planeta Terra. Mas por enquanto, mestre, é só para fazer um parêntese aqui que a gente pode calcular por essa expressão também, mas é mais difícil de ser perguntada em relação a essa expressão. O mais comum mesmo para resolver os testes é fazer a energia potencial gravitacional como m vezes g vezes a altura desse corpo em relação à superfície da Terra. Se a gente contabilizar a superfície da Terra como energia potencial gravitacional igual a zero. E a outra energia de posição é a energia potencial elástica. A gente já falou sobre a força elástica, a gente falou sobre a força que as molas fazem, falou sobre a lei de Hooke. Então a energia potencial elástica será a energia armazenada quando uma mola é deformada, esticada ou comprimida, ou quando um corpo com propriedades elásticas for deformado para armazenar essa energia. Então eu desenhei aqui uma mola, até esqueci de colocar, ó, de constante elástica K, e esta mola será deformada, ela será elongada em uma distância x. E sempre que a gente estica uma mola, quando solta, essa mola se mexe sozinha, porque ela tem armazenado uma energia potencial elástica que tem uma tendência natural de se transformar em energia cinética. Mas agora, a energia potencial elástica é determinada pela expressão K vezes x ao quadrado sobre 2, na qual K é a constante elástica da mola e x é o valor da elongação da mola, unidades. Constante elástica aqui tem que estar em newtons por metro e a elongação tem que estar em metros para que a energia potencial elástica tenha unidade do SI também, que é o Joule. Nota, mestre, que a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao quadrado da elongação. E a gente agora sabe o que isso significa. Que se eu dobrar a elongação que eu tinha numa mola, a energia potencial elástica armazenada nessa mola fica 4 vezes maior. Se eu triplicar a elongação nessa mola, a energia potencial elástica vai ficar 9 vezes maior, que é o 3 ao quadrado. Então lembre-se, a energia potencial elástica depende do quanto a mola foi elongada, esticada ou comprimida em relação à sua posição confortável ou o seu comprimento natural. E agora, mestre, vamos conversar sobre o sistema conservativo. O que seria um sistema conservativo, pensando que a gente está falando sobre energia mecânica? Um sistema conservativo é um sistema no qual só atuam forças conservativas, que são aquelas que agem no sentido de manter, de preservar a energia mecânica do sistema. E se só tem forças conservativas atuando sobre o sistema conservativo, vamos pensar que nesse sistema não há atrito. Então, quando o atrito for desprezado ou desconsiderado na questão, tu vais lembrar na hora, mestre, do teorema da conservação da energia mecânica. Qual é ele? Vamos conversar sobre isso. Então, olha para cá para esse exemplo. Eu tinha um corpo que tinha uma velocidade inicial, nessa altura inicial também, e no final do movimento que eu considero, que é só até aqui um pedacinho, ele tem uma altura final. Este corpo teve a sua velocidade variada, a gente pode calcular essa velocidade dele no final do movimento pelo teorema de Torricelli, aplicado ao movimento vertical no vácuo ou movimento de queda livre, mas não é o que eu quero fazer aqui. Então eu sei que variou a velocidade do corpo, isso significa que variou a sua energia cinética. Se variou a energia cinética, significa que teve trabalho da força resultante. E neste movimento
desprezando-se as forças de resistência do ar ao movimento deste corpo, qual é que é a única força que atua sobre ele, que inclusive é a força que faz ele cair com uma velocidade cada vez maior? Força-peso. Por isso, o trabalho resultante, além de ser igual à variação da energia cinética, é igual ao trabalho da força-peso. Então, neste caso, o trabalho da força-peso, que é a única força que atua sobre o corpo, vai ser igual à variação da sua energia cinética. E a gente viu que o trabalho da força-peso é o negativo da variação da energia potencial. Para uma força conservativa, isso sempre é verdade. O trabalho dela é o negativo da variação da energia potencial associada a ela, associada a essa força. Então eu escrevi aqui, o trabalho da força-peso é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Olha como fecha o raciocínio, mestre. Ó, a energia potencial gravitacional está aumentando ou está diminuindo conforme esse corpo se aproxima do chão? Está diminuindo. Então a energia potencial está diminuindo e a força-peso realiza um trabalho positivo ou negativo ao deslocar esse corpo dessa posição a essa? Na descida, o trabalho da força-peso é positivo, não é? Então, o trabalho da força-peso é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, que neste caso, em que não atuam forças dissipativas, também é igual à variação da energia cinética. E aí a variação da energia potencial e a variação da energia cinética foram abertas em final menos inicial, porque qualquer variação, né, mestre, é final menos inicial. Então, menos do negativo da variação da energia potencial gravitacional é energia potencial gravitacional menos energia potencial gravitacional inicial. E a variação da energia cinética ficou energia cinética final menos energia cinética inicial, aliás. Então, este menos eu aplico o distributivo, ó, fica vezes energia potencial gravitacional, fica menos energia potencial gravitacional. Menos com menos aqui da inicial, fica mais energia potencial gravitacional inicial. E do outro lado continua igual. Energia cinética final menos energia cinética inicial. E agora nós reorganizamos aqui, mestre. Ó. Reorganiza e bota energias iniciais do lado esquerdo e energias finais do lado direito. Como é que fica? Essa energia cinética inicial passa para a esquerda, fica positiva. Então, mais energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial igual, e essa energia potencial gravitacional passei para a direita, fica positiva. Então, energia cinética inicial, final, que já estava na direita, mais energia potencial gravitacional final, que era negativa, e ao ser passado para a direita, fica positiva. Só que a energia cinética mais a energia potencial é contabilizada como a energia total mecânica, já que a energia na mecânica ou é cinética ou é potencial. Então a gente vai poder escrever que a energia mecânica inicial, que contabiliza a cinética e a potencial, que nesse caso é só gravitacional, mas poderia ser também elástica. Então a soma da energia cinética com a potencial de qualquer tipo sempre será chamada de energia mecânica. Então, voltando ao raciocínio, energia mecânica inicial é igual à energia mecânica no final. E isso significa o quê, mestre? Que quando não atuarem forças dissipativas, se for sem atrito, ou o atrito for desprezado, ou o atrito for desconsiderado, a gente pode dizer que a energia mecânica inicial é igual à final. E isso significa que a energia mecânica se conserva sempre que o sistema for conservativo. Então, sistema conservativo, energia mecânica constante. Então, energia mecânica no início é igual a energia mecânica no fim. Aliás, em qualquer ponto em que tu quiser igualar, mestre, tu pode dizer energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, desde que a questão garanta para ti que é desconsiderado o atrito ou a existência de qualquer força dissipativa. Mais uma observação, não significa, mestre, que num sistema conservativo nem a energia cinética e nem a energia potencial não variem. Não, não é isso. Significa que as duas podem estar variando, desde que o que uma diminui, a outra aumenta. Então, se a energia cinética diminuir, a energia potencial gravitacional vai aumentar na mesma quantidade. Em consequência disso, a energia mecânica, que é a soma das duas, vai permanecer tendo o mesmo valor. Voltando ao exemplo inicial, se esse corpo perde energia potencial gravitacional, qual é a energia que ele está ganhando em função dessa perda de energia potencial gravitacional? A cinética. Então ele está ganhando energia cinética.
Um exemplo aqui na frente de vocês de sistema conservativo é o seguinte: eu vou atirar o giz, o canetão, verticalmente para cima. E quando ele sai da minha mão, que energia que ele tem aqui, considerando-se o nível de referência aqui, 0 para energia potencial, vou fazer mais baixo, 0 para energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é 0 e ele só tem cinética. E aí eu lanço ele verticalmente para cima, e a energia cinética dele enquanto ele sobe diminui e a energia potencial gravitacional aumenta. Tal não está conservando a energia mecânica, desprezando-se a resistência do ar ao movimento do canetão, sim. E aí depois que ele atinge o ponto de altura máxima, ele começa aqui no ponto de altura máxima e só tem energia potencial gravitacional. E aí ele começa a descer, transformando essa energia potencial gravitacional em cinética, conforme aumenta a velocidade dele. Então, se falar para você que não tem energia, não tem nenhuma força dissipativa atuando sobre o corpo, vai conservar a energia mecânica e tu vai escrever que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E não esqueça de, no lugar da energia mecânica inicial, colocar cinética mais potencial e no lugar de energia mecânica final, colocar cinética mais potencial. E um exemplo de questão sobre conservação da energia mecânica é o caso da montanha-russa. Então a questão vai dizer para ti, mestre, que desprezam-se as forças de resistência ao movimento do carrinho de montanha-russa e vai perguntar a velocidade desse carrinho em determinados pontos. Para resolver, se disse que desprezam-se as forças resistivas no movimento do carrinho, desprezam-se as forças dissipativas, a energia mecânica é constante. E quando a energia mecânica é constante, mestre, energia mecânica no início é igual a energia mecânica em qualquer ponto, que é igual a energia mecânica também no fim. Então a energia mecânica em A, em B e em C são iguais. Só que se a energia mecânica é igual, significa que a soma da energia cinética no ponto A com a energia potencial gravitacional no ponto A, vejam, eu tenho altura e se tivesse velocidade teria energia cinética, vão ser iguais, ou essa soma é igual, à energia cinética no ponto B, mais a energia potencial gravitacional no ponto B. E isso também será igual à soma da energia cinética no ponto C com a energia potencial gravitacional também no ponto C. Afinal de contas, a energia mecânica, que é a soma sempre da cinética com o potencial, é constante quando se desprezam as forças dissipativas. Se eu sei que no ponto A a velocidade é 0, claro, né? A energia mecânica é a soma da energia cinética com o potencial, mas no ponto A, já que o corpo não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Se não tem energia cinética no ponto A, eu não preciso abrir aqui na equaçãozinha que calcula a energia cinética no ponto A. E energia potencial gravitacional no ponto A vai ser massa vezes gravidade vezes altura do ponto A, lembrando-se em relação ao nível de referência, que pode ser o solo no lugar onde tem o parque de diversões. Já no ponto B, a gente só tem energia cinética, porque no ponto B não tem altura. Se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional, mas se ele tem velocidade, ele vai ter energia cinética. Então a gente cancela a energia potencial gravitacional e substitui a energia cinética por mv² sobre 2 no ponto B. E no ponto C, se tem altura, tem energia potencial gravitacional e vai ter energia cinética também. Então abro as duas equações, m, velocidade de ponto C ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética no ponto C, mais, mestre, a energia potencial gravitacional no ponto C, que é m vezes g vezes h. Notem que nessa equação, que é uma igualdade tripla, né, sem problema, gente, quiser pensar aí, mestre, parcialmente, tu pode igualar o primeiro termo ao terceiro termo direto, pode igualar o segundo termo ao primeiro termo, ou o segundo termo ao terceiro termo também, que não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar sempre com a igualdade tripla nesse exemplo, e aí eu posso simplificar as massas, porque essas massas, ou a mesma massa, aparece em todos os termos. Por isso que é muito frequente, em questões que envolvem conservação da energia mecânica, não aparecer o valor da massa. Observação importante aqui, mestre, ó. Com certeza, desprezando as forças dissipativas, com certeza, mestre, o corpo vai ter velocidade em ponto C. Por quê?
porque de A para C a gente compara, ó, houve uma redução na altura e consequente redução na energia potencial gravitacional. E se houve redução na energia potencial gravitacional, o que aconteceu com a energia cinética? A energia cinética aumentou. E se aumentou de zero para algum valor, é claro que a velocidade não vai ser zero no ponto C, ele precisará ter alguma velocidade. Então, no ponto A, a energia mecânica é somente potencial gravitacional e ela é transformada gradativamente em energia cinética até o ponto B. E no ponto B, a energia cinética é a energia mecânica, porque ele não tem potencial. E do ponto B ao ponto C, ele vai transformar parte da cinética que tem em B em potencial gravitacional, por isso ele terá uma energia cinética em B menor do que ele tinha, em C, perdão, menor do que ele tinha no ponto B. E agora, mestre, vamos a mais um exemplo de sistema conservativo, de aplicação da conservação da energia mecânica. E eu estou falando do estilingue, que pode ser chamado de bogdock, funda, atiradeira, dependendo da região do país que está assistindo essa aula, tem um nome. Mas para resolver, no caso de ter um estilingue, né, que vai lançar um corpinho de massa m, e a questão perguntar para ti qual é que é a velocidade com que essa pedra, esse objeto é arremessado com o estilingue. E já teve questão, inclusive, no Enem sobre isso. Então, como é que a gente resolve? Desprezando-se as forças dissipativas nesse lançamento do objeto. Nós diremos que a energia mecânica no final é igual à energia mecânica no início. Então, a energia mecânica no final é a soma da cinética com a potencial. Nesse caso, se a gente não tem variação da altura, por enquanto aqui não vamos considerar a variação de altura, vamos pensar que a energia que existia era potencial elástica e no início, né? Então, eu coloquei aqui, ó, energia cinética final mais energia potencial elástica no final. Como a mecânica é a soma da cinética com a potencial, eu coloquei. E a energia mecânica inicial é a soma da energia cinética no início com a energia potencial elástica no início. Mas nós sabemos, né? Após o estilingue ter lançado a pedra, não existe mais energia cinética. A energia que tem presente nesse movimento é a energia cinética. Então, potencial elástica não tem mais. Então, energia potencial elástica no final não tem. A energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2, sendo v a velocidade final desse objeto lançado pelo estilingue. E no início não tínhamos energia cinética, a pedrinha ali, a bolita estava parada, então ela não tinha velocidade, não tinha energia cinética. Então a energia cinética inicial a gente vai simplificar, vai colocar zero no valor dela, e a energia potencial elástica no início era a energia armazenada nos elásticos ou na borrachinha de silicone ali que estava esticada para lançar este objeto. Então kx ao quadrado sobre 2, que sabemos ser a energia potencial elástica. E agora, mestre, é só simplificar os dois aqui, ó, simplifica 2 com 2, passa a massa dividindo e extrai raiz quadrada dos dois lados da igualdade, e a gente vai ter que a velocidade final é raiz quadrada da constante elástica da mola vezes a elongação ao quadrado sobre a massa deste objeto. Lembrando-se que, para encontrar a velocidade do objeto lançado pelo estilingue em metros por segundo, que é a unidade do SI, mestre, tem que colocar a unidade de todo mundo aqui no SI também. Constante elástica em newtons por metro, elongação em metros e a massa em quilogramas. E num sistema conservativo, o que será que acontece? Num sistema conservativo, além das forças conservativas, atuarão também sobre o corpo forças dissipativas. E essas forças dissipativas dissiparão a energia mecânica. Mas e aí, mestre? Como é que resolve a questão? Eu preparei um exemplo aqui, embora pareça uma coisa complicada, calma, vamos devagar, vamos entendendo, qualquer coisa, dá pause aí, volta um pouquinho e presta atenção de novo. Então eu tenho um corpo que vai descer escorregando no plano inclinado e este plano inclinado tem atrito. Então tem o atrito atuando contra o deslocamento, essa força de atrito realiza um trabalho. O peso do corpo aponta verticalmente para baixo, também realiza um trabalho, porque este corpo sofre uma diminuição na sua altura, existe deslocamento vertical, força-peso realiza trabalho. E aí tem a força normal, que é a terceira força das três que atuam sobre esse corpo, que é perpendicular ao plano e, por consequência, nesta questão, é perpendicular também ao deslocamento, então essa força terá um trabalho nulo.
E a gente acabou de ver no teorema da energia cinética que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E nós também acabamos de ver que o trabalho resultante ou o trabalho da força resultante é o somatório dos trabalhos individuais de cada uma das forças. Então, se nós temos 3 forças, podemos ter no máximo 3 trabalhos atuando sobre esse corpo. Então, eu abri aqui o trabalho resultante como o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. E isso tudo, que é o trabalho resultante, é igual à variação da energia cinética. O trabalho da normal é zero. A normal é perpendicular ao deslocamento e quando uma força for perpendicular a um deslocamento, olha aqui, mestre, ó, 90 graus, o trabalho dessa força é nulo. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Nós também acabamos de ver, no pedaço anterior da aula, que o trabalho da força-peso sempre é numericamente igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Isso porque qualquer que seja a força tem o seu trabalho, se ela é conservativa, perdão, não é qualquer força, né, mestre? Qualquer que seja a força conservativa, o seu trabalho é numericamente igual ao negativo da variação da energia potencial associada a essa força. Nesse caso é a força gravitacional, o trabalho dela é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. O trabalho da força de atrito está aqui, continuei deixando o trabalho da força de atrito, porque me interessa descobrir ele em função das energias mecânicas, e isso tudo era igual à variação da energia cinética. Então, o zero aqui eu deixo de escrever, o trabalho da força de atrito que estava na esquerda da igualdade que está aqui, trabalho, fica na esquerda, vai ser igual à variação da energia cinética e o negativo da variação da energia potencial gravitacional passa para a direita e fica positivo. Só que a variação da energia cinética é a energia cinética final menos energia cinética inicial. E a variação da energia potencial gravitacional também será energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. E eu vou organizar, mestre, para ficar as energias inicial e final juntas. Então eu tenho aqui energia cinética final mais energia potencial gravitacional final menos energia cinética inicial, menos energia potencial gravitacional inicial. Observação, se eu tenho menos e menos aqui, eu posso deixar o primeiro menos e abrir e fechar parêntese. E aí eu transformo o menos que estava no meio num mais. Lembrem-se, dá para fazer uma distributiva inversa. Eu posso dividir a energia cinética inicial e a energia potencial gravitacional inicial, ambas por menos 1. E eu coloco esse menos 1 em evidência antes do parêntese. Agora eu tenho energia cinética mais potencial no final e energia cinética mais potencial no início. Energia cinética mais potencial é a energia mecânica, mestre. Isso significa que o trabalho da força de atrito é a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. E final menos inicial na física, referindo-se a uma mesma grandeza, sempre será a variação dessa grandeza. Sim, o trabalho da força de atrito é numericamente igual à variação da energia mecânica desse sistema. Até porque a força de atrito é uma força dissipativa. E o que isso significa? Que ela dissipa a energia mecânica. Então, o trabalho dessa força, que é o processo de transformação de energia através da ação do atrito, vai ser numericamente igual ao valor que não existe mais de energia mecânica no sistema. Por isso, o trabalho da força de atrito vai ser igual à variação da energia mecânica desse sistema. E isso sempre será verdade quando houver atrito. Então, sempre que tem atrito, pede o trabalho da força de atrito, maneira mais rápida e prática de resolver é fazer a variação da energia mecânica. Mas, professor, eu não posso fazer trabalho da força de atrito igual a força de atrito vezes deslocamento? Claro que pode, mestre. Nessa questão tu poderia, né? Fazer trabalho da força de atrito igual a força de atrito vezes o deslocamento, que é o ΔS, vezes cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, que é menos 1, já que o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é 180. O detalhe é que dessa maneira tu calcula o trabalho da força de atrito sem saber
sabendo a velocidade do corpo aqui no final, sem saber qual é o coeficiente de atrito, qual é que é o deslocamento do corpo. Então, sabendo-se com que velocidade ele chegou aqui embaixo, porque a questão vai te dizer qual é a velocidade final, tu vai poder calcular qual é que é o trabalho da força de atrito, sem saber o coeficiente e sem saber o deslocamento. Fica mais rápido, mais prático, mais assertivo. Então, no sistema conservativo, conserva energia mecânica porque não tem atrito. Num sistema dissipativo, não conserva energia mecânica porque tem atrito. E é a força de atrito a responsável pela dissipação da energia mecânica. E aproveitando a nossa conversa sobre energia mecânica, vamos conversar um pouquinho mais sobre energia, que é uma grandeza física presente em um sistema que tem uma tendência de se conservar sempre. A energia química que existe nessa pilha, ela se transforma em energia elétrica quando eu ligo os polos dessa pilha em um condutor. E se a gente recarregar essa pilha, porque ela é recarregável, nós estaremos transformando energia elétrica novamente em energia química. Em um sistema qualquer, nós temos energia química, temos energia luminosa, temos energia elétrica, temos energia mecânica, que é a cinética mais a potencial, e temos energia térmica, por que não? Então são vários tipos de energia que podem estar presentes em um sistema de corpos. E na física, a gente acredita firmemente de que a energia sempre se conserva. Professor, mas a energia mecânica não varia? Ela não se dissipa no sistema dissipativo? Sim, mestre. A energia mecânica se dissipa, mas ela vira o quê? Ela pode virar calor, ela pode virar barulho, ela pode virar, por que não, energia luminosa. Então a energia mecânica de um sistema dissipativo, sim, ela vai se dissipar. Mas a energia total desse sistema se dissipa? A resposta para essa pergunta, mestre, sempre será não. A energia total nunca se dissipa. E um exemplo bem legal que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas é o seguinte. Vejam essa caneta, ela tem em relação ao chão uma altura, eu ergui ela até essa altura e eu vou deixar ela cair. Presta bem atenção nisso. Ouviram o barulho que essa caneta fez ao bater no chão? E a pergunta que eu faço é, de onde veio a energia para essa caneta, ao colidir com o chão, fazer o chão e a própria caneta vibrar, e o ar ao seu redor vibrar, e o som se propagar como energia das partículas do ar que vibram até chegar ao nosso ouvido, e no nosso ouvido, por que não, né? O tímpano mexe, o martelo, o estribo, a bigorna, e aí na perilinfa, que é o líquido que tem dentro da cóclea, tem uma vibração se propagando, energia, e aí tem alguns pelinhos ali que, ao serem tracionados, geram uma energia elétrica, sim, pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos são interpretados pelo nosso cérebro. A energia que gerou esse som no nosso cérebro virou energia elétrica. E é assim que vocês estão vendo essa imagem. A luz sai da tela, incide no olho, a retina absorve os fótons e transforma em pulsos elétricos através do nervo óptico, que os transfere para a região da visão no nosso cérebro. Então, tudo que acontece contigo, comigo e com todo o resto tem a ver com conservação da energia e os processos de transformação da energia. Voltando à pergunta, de onde veio a energia que gerou o som e posteriormente corrente elétrica no meu cérebro? A resposta a essa pergunta, por mais incrível que pareça, é que essa energia responsável por gerar o som quando a caneta bateu no chão veio do Sol. Professor, tu tá muito louco, né? Sim, mestre, tô muito louco, mas eu te explico. Eu ergui a caneta e essa energia que era potencial gravitacional se transformou em cinética conforme a caneta perdia potencial gravitacional, um pouco perdia de calor pro ar mesmo, se a gente considerar a resistência do ar ao movimento dessa caneta. E aí, ao chegar no chão, essa caneta colidiu com o chão, transformando essa energia de cinética em energia vibracional, né? Energia vibratória das partículas do ar. E antes de ela ser potencial gravitacional, e aí cinética, aí bate no chão, gera som, vira energia elétrica dentro do meu cérebro, antes de ser potencial gravitacional, mestre, de onde veio essa energia? Quem é que tem energia para erguer a caneta aí o dia inteiro sem cansar, vamos dizer? Eu, né? Eu tenho energia para erguer a caneta e aí eu dou energia potencial gravitacional, vira cinética, bate no chão, vira som, vem até o meu cérebro, vira energia elétrica que eu interpreto no meu cérebro. Agora,
se essa energia que eu tenho para erguer a caneta vem do que eu como, de onde vem a energia do que eu como? Do sol. Mesmo que eu não coma só folhagens, né, que fazem a fotossíntese e aí agrego na cadeia alimentar diretamente a energia através da fotossíntese, eu posso comer carne de animais que tenham ingerido as pastagens. Então, o sol transfere energia para o pasto, o boizinho come energia do pasto, come o pasto e tem energia, eu como a carne do boizinho, eu tenho essa energia. E essa energia eu transfiro para o corpo através de uma força que eu realizo trabalho sobre ele, e aí essa energia potencial vira cinética, bate no chão, vira som, entra no meu ouvido, que transforma em energia elétrica que o meu cérebro interpreta. Então, tudo que está acontecendo nessa sala tem a ver com princípios de conservação da energia. Então, a energia que tu utilizou desde que nasceu para viver, se vem do alimento que tu come, vem da energia solar. A energia produzida numa hidrelétrica, energia elétrica, será que essa energia é produzida lá ou ela é transformada? Ela é transformada. É a energia potencial gravitacional da água que, ao realizar trabalho, né, quando a força, a água, aliás, desce e vai na turbina, ao realizar trabalho sobre a turbina, gera energia elétrica. Então, a energia elétrica também vem do Sol, porque quem é que faz a água evaporar e subir de volta lá em cima do rio para descer de novo na mesma turbina? É o Sol. Então a energia que nos permite viver, inclusive a energia elétrica, com maior conforto, é claro, é uma energia proveniente do Sol. Observação. A gente vai no restaurante, né? No restaurante. O que tu faz no restaurante? Restaura as energias. Então tu vai no restaurante restaurar as tuas energias através da alimentação e aí tu vai estar bem energético para poder estudar e fazer os testes da lista que está aqui do lado. Muito obrigado pela atenção. Fica pensando aí durante o teu dia, né, nos processos de transformação da energia que envolve inclusive o teu estudo daqui a pouco nas questões.